Opa, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá. Vamos continuar aqui com um outro exercício aqui para essa aulinha aqui de Power Automate. E aqui eu vou trazer o exercício que eu falei na outra aula, um exercício um pouquinho mais elaborado, tá bom? Mas que eu inclusive, já montei o fluxo, tá? Que vai ser um fluxo que vai ser, inclusive, utilizado por outros membros aqui da equipe Osiris. Então, esse fluxo vai ser muito importante para avisar, quando uma data importante do projeto está perto, tá bom? Então, essa é a ideia aqui, tá bom? Então, vamos lá. Estou aberto aqui no Power Automate. Esse fluxo, inclusive, eu já compartilhei com um membro do projeto, que nem eu falei, acho que na outra aula. Quando você compartilha o fluxo com alguém, esse fluxo fica aqui nessa aba de compartilhados comigo. Tanto o fluxo para quem compartilhou, quanto para quem o fluxo está sendo compartilhado, tá? Então, vamos explicar aqui qual que é o racional por trás desse fluxo, tá bom? Eu vou abrir aqui uma outra aba e eu vou entrar aqui no SharePoint da equipe Osiris. Tá? Esse SharePoint aqui nosso, ele tem uma aba aqui chamada Controle de Datas Importantes. Entrando aqui, a gente vai ter todas as datas importantes do nosso projeto. Tá? Vale a pena também a gente também talvez fazer uma aula sobre a lista do SharePoint, tá? Eu estou até editando aqui um negocinho que esse título está errado. Ah, não, pode deixar aqui, porque dessa forma fica melhor. E assim, a gente, através dessas datas, a gente consegue realizar, o controle, das entregas e assim a gente conseguir, entregar tudo num determinado tempo e assim a gente ganha, ou melhor, deixa de perder pontos na competição, tá? Porém, isso aqui é apenas uma lista. Essa lista, ela não avisa a gente. E o que adianta, um papel se esse papel não avisa, Isso pelo menos para mim, não faz sentido, porque eu tenho a seguinte coisa na minha cabeça. O meu tempo, ele é valioso e eu não vou ficar perdendo meu tempo com atividades repetitivas, se eu posso automatizar elas, tá? Então, essa aqui é uma atividade que vai ser automática. Então, em vez de eu ficar tendo que entrar aqui nessa lista, tendo que ficar lembrando de olhar essa lista, eu simplesmente vou criar uma automação para que sempre que essa lista, esteja perto a data, eu recebi um e-mail na minha caixa falando, sobre essa entrega importante, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer isso, então, já expliquei o racional para vocês, porque o que eu quero trazer aqui também, que essa parte de automação não é apenas códigos, não é apenas números, não é apenas, aquelas linhas de código gigantescas. Existe como é que eu posso dizer? Uma interpretação por trás, que é basicamente uma interpretação de português, tá? Isso eu quero trazer para vocês. Então, vamos voltar aqui para o Power Automate. E aqui está criado o fluxo que eu criei. Tá? A ideia é que os membros da equipe Osiris criam um fluxo também, que aqui o fluxo que eu criei, ele avisa quando tem uma entrega que falta 2 meses para entregar, e aí os membros da equipe Osiris criam um fluxo que avise em 1 mês, em 15 dias, em 1 semana e um dia anterior. São esses fluxos que a gente vai ter que criar. E eu já criei aqui o de 2 meses como vamos dizer, um template. E vamos clicar nele aqui, então. Vamos abrir ele. Aqui, ó, o fluxo está aqui. É assim que quando você abre um fluxo, essa é a primeira tela que você tem, quando ele foi criado, a última vez que ele foi modificado. Ele é um tipo de fluxo agendado, ou seja, ele tem uma frequência com que ele acontece, ele não é ativado manualmente. E aqui, plano, este fluxo é executado no plano de proprietário. Tá? Isso aqui é irrelevante, essa informação, tá? Mas eu, sendo bem sincero, eu não sei para vocês o que isso significa. O plano de proprietário, talvez porque, como eu que criei e eu que sou proprietário do fluxo, esse fluxo ocorre através da minha conta, talvez seja isso, tá? Mas eu não vou
Eu não quero trazer desinformação para vocês, não, dessa não é, mas eu acredito que seja isso, tá bom? Aqui também vai ter o histórico de execuções do seu fluxo, tá bom? Todas as execuções, editar colunas, né, quando ele aconteceu, se ele funcionou, tá? E aqui a gente também vai ter aqui, a gente pode ter os proprietários, né? Então, no caso eu e o Douglas, né? Porque eu coloquei o Douglas também como uma pessoa que pode editar esse fluxo. E aqui os aplicativos associados, no caso eu não tenho. E aqui a duração média de execução dos fluxos, tá? No caso aqui, 0,06 não, 6 milissegundos, tá bom? Isso aqui, né, são estatísticas que a gente tem aqui no nosso fluxo que a gente pode utilizar, tá bom? E são formas de estudo, como você melhorar o seu código, uma dessa... Claro, estou usando aqui o exemplo de um código muito simples, mas se você criasse um código gigantesco, aqui a gente poderia otimizar ele para deixar ele menor e rodar mais rápido, tá bom? Aqui em cima a parte de editar, a parte de salvar o fluxo, a parte de excluir, executar e enviar uma cópia, exportar, mineração de processos, isso aqui eu não sei, isso aqui é uma versão preliminar do Parotomente. Análise, desligar o fluxo e dica de reparo desabilitado, tá? Aqui é uma parte aqui onde você pode arrumar o seu fluxo e, no caso, o meu está desabilitado. E aqui é verificar o fluxo. Aqui, né, tem até esse íconezinho daquele... Eu não lembro agora do nome do aparelho que médico utiliza, para, né, verificar como é que está a saúde do seu fluxo, tá bom? Então, vamos editar ele aqui. Quando eu edito, mais do que editar, eu mostro como ele está funcionando. E é essa a ideia que eu estou abrindo aqui para vocês. O Copilot, que eu já falei para vocês. E aqui o nosso fluxo, tá? Então, vamos entender o que o nosso fluxo faz. Tá? E tirar desmistificar, né, essa ideia de que um fluxo, de que programação é matemática, que é difícil, é nada mais do que português, tá? Só que com lógica por trás. Então, vamos lá. Então, aqui o nosso fluxo tem uma recorrência, né? Eu estou utilizando aqui o parâmetro de recorrência. Clicando nele aqui, né? Então, o nosso fluxo, ele vai rodar no intervalo de um dia, às 9 horas da manhã. Então, a prévia executa às 9 da manhã todo dia, tá? Isso que vai acontecer. Então, esse fluxo aqui, ele vai executar todo dia. E, Pedro, você falou que esse fluxo vai enviar para a gente, né, no caso a equipe Osiris, quando faltar 2 meses, mas ele está executando todo dia. E o que vai acontecer? Então, no caso, a gente vai ter uma condição aqui embaixo que vai verificar se ele está executando da forma correta. E essa condição que vai fazer ele executar. Se essa condição não for concretizada, ele vai rodar e não vai acontecer nada, porque quando a gente está vendo aqui, se a condição for igual a falso, não vai acontecer nada. Eu não botei nada aqui dentro, então não vai acontecer nada. Então vamos lá. Get items. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando os itens, né? Ele está pegando as informações presentes na nossa lista do SharePoint da equipe Osiris. Controle de datas importantes. Ó, nome da lista, controle de datas importantes. Ele está pegando as informações daqui. Ele está simplesmente pegando os dados lá de dentro. Tá? Ele está trazendo as informações para a gente. E a gente consegue utilizar as informações a partir daqui de baixo, né? Consegue utilizar. For each. O for each é uma função que ela sempre vai acompanhar o get items, né, de lista do SharePoint. Porque o for each, o que é for each, Pedro, em português? For each é meio que para cada um, tá? Então, quando a gente dá um para cada um, ele vai aplicar essas condições aqui para cada linha do nosso código, tá bom? Do nosso código não, da nossa lista. Aí aqui a gente vai ter agora a lógica por trás aqui do nosso código. Adicionar a hora. Adicionar a hora é um comando de tempo que você consegue pegar hora, barra dias, barra minutos, barra tudo, e adicionar um tempo em cima. Então, eu pego um tempo e somo de acordo, né, com o número que eu quiser aqui. No caso, eu estou pegando aqui a data de hoje, né? Eu estou utilizando essa função UTSinal, tá? Que é uma funçãozinha que vocês adicionam clicando nesse FX. A gente vai ter várias funçõezinhas, tá? Parecidas até com o próprio Excel, tá?
E aqui a gente vai ter a UTSinal. A UTSinal, assim, a gente vai ter muita função, tá, gente? Então, eu não vou passar por todas, porque senão, claro, isso aqui é só um exemplo. Ó, se eu ver aqui o que a UTSinal faz e toda a função que a gente tem, ela vai ter embaixo o que ela faz. Returns, né? Retorna o time, né? O tempo para o tempo atual para sua string, no caso... Não, peraí, eu olhei errado. Retorna o tempo atual como string. Tá? String, só para vocês entenderem, quando você tem uma linha de código, você vai ter, claro, isso aqui a gente não tem no Power Automate, porque o Power Automate é muito mais simplificado. Tá? O Power Automate, ele é uma plataforma low code, né? Uma plataforma low code, pouco código, né? Então, a ideia aqui é simplificar linhas de código inteiras através dessa forma mais simplificada. Então, ele vai retornar a string é nada mais do que texto, tá? Quando você olha numa linha de código, vai ter partes que são string e partes que são texto. Não, vai ter partes que são string, que é texto, e partes que são int, que são números inteiros, tá? Basicamente. E aí a UTSinal vai trazer então para a gente uma função que vai trazer a data de hoje. Hoje, no caso, estamos gravando no dia 5/5, então ela vai trazer a data de hoje. E aí eu vou somar 60 dias, tá? Porque a ideia aqui é de 2 meses. 2 meses igual a 60 dias. Eu vou somar, então, 60 dias na data de hoje. E aí eu vou trazer uma situação. Se a data de hoje, né? Se essa data que a gente trouxe aqui, então 5/5 mais 60, que é esse aqui, calculated time, né? Que ele está trazendo aqui para a gente, é o resultado dessa operação aqui. Se essa data for igual ou maior que a data de entrega, ele vai me enviar um e-mail me alertando que essa data significa, então, que a gente tem menos de 60 dias para entrega. Menos ou igual, tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar eu vou dar um exemplo, caso a gente tivesse no dia 31/4, por exemplo, tá? A data que a gente tem para entregar é 31/6, se eu não me engano. Então, se eu tenho uma data inferior a 31/4, se eu somar mais 20, não vai dar a data de 31/6, correto? Porém, se eu estiver em 31/6, não, 31/4, eu vou ter, né, essa seguinte situação. Eu vou somando 31/4 com 60, eu vou ter 31/6. E aí eu vou estar batendo na data de entrega. Ou seja, vai estar faltando 2 meses para entrega. Então, esse é o racional aqui. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou estar enviando um e-mail, né? No caso, eu botei aqui o meu e-mail, mas aí eu posso fazer até junto com vocês isso. Vamos colocar aqui o e-mail dos líderes do projeto, tá? Deixa eu pegar aqui o e-mail deles, só um segundo. Estou pegando aqui até também, por exemplo, o e-mail até do nosso professor, por exemplo, tá? Porque é legal também ele receber isso, né? E a gente deixar ele a par também do que a gente está fazendo. Pronto, já peguei aqui todos os e-mails. Vamos pegar. Vamos adicionando aqui, ó. Adicionamos mais um e-mail, ponto e vírgula. Adicionamos mais um e-mail do líder de aerodinâmica, ponto e vírgula. Adicionamos o e-mail da líder de estrutura, ponto e vírgula. Adicionamos o e-mail de um dos professores orientadores e adicionamos o e-mail de outro professor orientador. Tá? Aqui, e acho legal trazer isso para vocês, porque eu estou copiando e-mail direto do Outlook. Insira um e-mail válido, né? Isso que ele está falando aqui para a gente.
E isso, né, não funciona. Então, vamos lá. A gente vai tirar... Por que está dando inválido? Porque a gente está trazendo o nome dos alunos, tá vendo? Então, a gente sempre tem que tirar isso aqui, ó. Tem que deixar apenas o e-mail dito próprio, tá? Então, vamos tirar também esses sinais de maior, nem lembro, mas maior, menor, enfim. Vamos tirar também aqui, ó, da Sula. Tiramos aqui o e-mail dela. Pronto. Vamos tirar aqui o nome do nosso professor. Tirar isso aqui. Depois deixa eu tirar aqui também aqui já esse sinal. Tira aqui também. E do professor Anderson, a gente também tira o nome dele. E aí, ó, a gente já vai ter aqui, então, o nome de todo mundo. Eu já deixei escrito também, tá, o assunto e o corpo, tá? A entrega deve ser feita... Há uma entrega para ser feita em 2 meses. Clique aqui. Aí eu vou deixar, ó, um clique aqui para visualizar. Esse clique aqui para visualizar... Desculpa. Esse clique aqui para visualizar, ele vai mandar direto para essa lista. Então, eu vou pegar aqui, clicar aqui em compartilhar. E aí, eu vou pegar aqui que todas as pessoas com e-mail da Ânima Ambiente Acadêmico podem exibir a lista. Tá? Podem olhar a lista. Então, eu vou clicar aqui na mesma linha que eu escrevi isso e vou clicar nesse link de inserir o link. Tá? Vamos apagar e vamos colar, então, o nosso link aqui. E quando ele fica azulzinho, significa que se eu clicar aqui, ele vai me levar, então, para a lista do SharePoint. A gente pode testar também, clicando aqui, ó, ele leva para a lista. Então, significa que está funcionando. E mais uma coisa importante. Pedro, ele está avisando que se algo tiver com uma entrega... como é que eu posso dizer? Com uma entrega a 60 dias, ele vai avisar. Mas e se a gente já fez a entrega, ele vai ficar avisando do mesmo jeito? Então, da forma que está aqui está. Porém, eu vou fazer com vocês, então, uma situação aqui, uma condition, para que ele não não envie e-mail se tiver entregue no caso, né, a demanda daquela data. Se a gente olhar aqui a nossa lista, a gente vai ter uma coluna chamada entregue. Essa coluna entregue, se a gente clicar aqui, vamos clicar aqui em algum aqui, a gente consegue colocar um sim nela, tá? Então, se for entregue, bota sim. Se não for entregue, não bota nada. Então, a gente vai colocar a seguinte situação aqui também. A gente já tem um e, né, que significa o end, né? Tem o e e o or, né? Então, se eu botar um e, ele tem que atender as duas condições que estão aqui, e se eu colocar um or, ele tem que atender uma das condições, tá bom? Então, ou atende a condição A ou atende a condição B. Se for um AND, atende a condição A e atende a condição B. Então, vamos adicionar uma linha, escolhe um valor. Então, o que eu estou falando? Se você vai me enviar o e-mail, se o valor da coluna entregue for igual a no, tá? E é importante porque eu uso a linha de código todo em inglês, tá? Então, eu não vou colocar não aqui, tá? Então, se vai ter a seguinte condição. Se a data, né, o tempo calculado for maior ou igual à data de entrega, e se a coluna de entregue, no caso essa, for igual a não. Se isso estiver certinho, você vai me enviar o e-mail. Então, eu salvo novamente. Tá? Essa é a ideia aqui. Salvou, tá? E aí a gente está prontinho já, então, o nosso fluxo. Ele já funciona. Podemos fechar.
E aí esse, gente, foi o nosso, nossa, como é que eu posso dizer? A nossa, como é que fala? Nossa, me fugiu agora o nome. A nossa aula. A gente também pode enviar uma cópia do fluxo, só tem que respeitar essas seguintes coisas que é o fluxo foi modificado, desde a última execução bem sucedida, e o fluxo contém mais um endereço de e-mail, remova qualquer conteúdo pessoal do fluxo antes de uma cópia. Tá? Isso aqui significa o quê? Ele significa que para quando você for mandar para alguém, você tem que tirar as informações pessoais, porque isso pode dar pau com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Essa é a ideia, a gente pode também exportar o fluxo, enfim. Essa aqui foi a ideia, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aulinha aqui. Se tiverem dúvida e também quiserem aprender mais coisas, mandem aí nos comentários do YouTube. Ou a gente também pode fazer até um cursinho do Power Automate, tá? É uma ideia aqui que eu trouxe, eu uso bastante isso aqui no meu trabalho, então eu acho que isso é uma ferramenta que pode ajudar o projeto a se aperfeiçoar, tá? Então, obrigado aí pela companhia de vocês e até mais. Não esquece de dar um like aí.